Fala galera, tudo bem? Cassiano aqui. Hoje eu vou trazer uma aula de desenho para vocês, então é legal prestar bastante atenção, tá? E usar bastante sua observação. A gente tem aqui um corpo masculino e um corpo feminino, e a gente vai falar das principais diferenças aqui pra gente poder ficar mais atento na hora de desenhar, né? A gente tem diferenças entre o corpo masculino e o corpo feminino, tá? Repara bem toda a estrutura do homem e a estrutura da mulher. A mulher com curvas mais suaves, o homem um corpo um pouco mais quadrado, né? Claro, isso vai variar de estilo para estilo também, tá? Repara que o ombro do homem é muito mais largo do que o quadril dele. E na mulher, o ombro é um pouquinho mais curto, enquanto o quadril é mais largo. Tá? Então prestar bastante atenção nessas diferenças aí. Outra coisa importante é o tamanho das caixinhas. Por exemplo, a caixa do tronco do homem tem mais ou menos, né, da figura, tem mais ou menos o mesmo tamanho das pernas. Isso para o homem e para a mulher, tá? E os braços se encaixam na caixa do tronco, né? Então tem mais ou menos o mesmo tamanho. Outra coisa a se pensar é o tamanho do corpo e a cabeça. Geralmente a altura do corpo vai ter mais ou menos umas 8 cabeças, 7 cabeças e meia, depende do estilo, tá? E uma coisa que tem que ficar bem gravada na mente de vocês é essa parte aqui, que o tronco, os braços e as pernas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Se você usar essa simetria no seu desenho, começar a usar essa parte de medidas, o seu desenho não se perde mais, tá? Então tem que gravar bastante na mente isso aí. Outra coisa importante é a gente pensar quando for desenhar os membros, fazer em partes separadas como se fossem cilindros. Isso vai ajudar muito, fazer o braço, a perna, né? Eu estou desenhando uma perna aqui meio dobrada lá, né? E também quando você for fazer alguma posição que esteja meio que em perspectiva, né? Coisas que estão à frente e objetos que estão mais atrás, né? Saber diferenciar isso aí, o tamanho. Estou fazendo um braço aqui, vai ficar evidente aqui, porque a gente vê o braço mais para trás, o antebraço na frente e a mão mais à frente ainda, tá? Então se apeguem muito nessa parte de estrutura, tá bom? A gente vai falar mais para frente de continuar falando de anatomia do corpo, da cabeça, tá? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? O que está à frente e o que está atrás. Olha esse cilindro que eu fiz. Olha lá a frente dele, como ficou maior do que a parte de trás, tá? Gravou isso, acaba ficando um pouco mais fácil. Beleza? Agora vamos falar de uma técnica aqui que eu achei que eu que tinha desenvolvido quando eu era mais novo, né? Eu meio que fui autodidata boa parte da minha vida aí, depois que eu pude estudar, né? Então eu vou usar uma técnica aqui de fazer essa mesma pose aqui da mulher, né? Como referência, usando só rabiscando, tentando transportar a imagem que eu tenho ali, né? A posição, mas com traços bem soltos, rabiscando mesmo, sem me preocupar muito, tá? E vou acertando aos poucos depois. A primeira parte é capturar essa forma, capturar a posição dela. Isso me ajudou muito quando eu comecei a desenhar, né? Lá para uns 16, 17 anos, que eu estava querendo fazer o meu próprio desenho, fazer minhas próprias criações. Até para entender a estrutura, isso ajuda bastante. Olha lá, sem muita preocupação, tá rabiscando mesmo. Vou fazer a mulher segurando meio que uma lança aqui. Vamos usar a pose do braço, achei que ficou legal. Só vou mudar um pouquinho algumas coisas, tá? Mas eu estou usando como referência ali a pose da mulher. É legal você usar referência também para você pensar em fazer uma criação, uma fotografia, né? Isso ajuda bastante. Tem muito artista que usa, tá? E querendo ou não, a gente também tem nossas referências na memória, né? Muitas coisas que a gente vai desenhar, às vezes, tá na nossa memória. Então é legal estar sempre lendo, sempre assistindo, sempre vendo imagens, né? Isso ajuda pra caramba. Olha lá, vou pegar mais ou menos o mesmo ângulo que ela tá com a cabeça também. Vou fazer aqui uma rabisqueira aqui para fazer o formato do cabelo. Vou pegar mais ou menos no mesmo padrão ali. Legal.
Agora eu vou pegar uma caneta Bic aqui, eu vou tentar dar uma definida melhor aqui para vocês entenderem, tá? Então, a princípio, é meio para eu entender essa posição e como fazer ela. Entender o tamanho de tudo, né? Olha lá. Ó, defini mais ou menos o rostinho dela. Vou começando dando as formas, acertar algumas coisas aqui que precisa acertar. A lança dela. Então, depois que você faz a rabisqueira, você pode ir lá e definir um pouquinho melhor, só para você entender realmente a posição que o seu modelo está fazendo, né? Eu uso bastante essa técnica aqui. Às vezes eu preciso fazer uma criação e, tipo, não tenho uma referência, né? Às vezes eu tento fazer a criação por mim mesmo. Então você pode usar tanto para tentar criar, como você pode usar como foto de referência para você entender a pose, tá bom? Bem rapidinho aqui, mas para vocês entenderem, tá? Ó, vou tirar a foto, né, lá. Tá aí a posiçãozinha, tá? Se preocupem bastante com esse lance de fazer o traço solto, ó. Vou fazer uma posição de um cara voando aqui, ó, que legal. Traço bem solto, sem ficar me preocupando muito. Vou marcando as formas onde vai estar o braço, a perna, né? Onde eu desejo que esteja. Isso aqui é meio planejado, tá na minha mente, né? E aí eu vou tentando colocar pra fora. Um traço bem solto. Olha lá. O cara voando. E não serve só para você desenhar o corpo humano. Tá? Ele vai servir para fazer uma pose, às vezes, do personagem mais relaxado, sentado. Não precisa ser uma pose tão exagerada assim de um cara voando. Pode ser uma pose, um cara sentado, conversando. Olha lá, vou fazer ele como se ele estivesse conversando ali. Né? Como se ele estivesse sentado numa poltrona ali, bem tranquilo e conversando. Vou fazer agora uma mão aqui. Tá? Então, como eu disse, não serve somente para desenhar o corpo. Você pode usar para desenhar partes específicas. Vou fazer uma mãozinha aqui. Não precisa se preocupar, a gente vai falar mais pra frente de outras coisas de anatomia. Isso aqui é mais para vocês poderem ter a noção e estudar um pouquinho mais como funciona o corpo, né? De um jeito mais livre, sem se preocupar muito. Ó, vou fazer um pé agora. Ó. Então, para vocês terem uma ideia, ele serve também para desenhar objetos. Eu vou fazer um carro aqui agora. Ó lá, tá? Rabisco bem rápido, sem se preocupar muito. Às vezes é só para marcar uma posição, marcar onde vai estar tal objeto, para facilitar, né, no desenho. Ó, vou fazer um revólver aqui agora.
desenhar uma motocicleta aqui. Só rabiscando, tá marcando uma posição mesmo. A primeira vez que eu vi isso num livro foi num livro do Eisner. Ele não estava fazendo desse jeito que eu fiz aqui, mas eu acredito que eles devem fazer, outros desenhos devem fazer, aplicar essa mesma técnica. Mas eu vi ele falando sobre silhueta, a importância de usar isso para se expressar, e eu acredito que era mais ou menos essa mesma ideia aqui que eu já fazia. É bom procurar uns livros para estudar, né? Entrar no Pinterest, YouTube e ver outras coisas. E estudando sempre, tá? Não tem como. Vou desenhar um cachorro aqui. Fazer um rabisco de um cachorro, marcar uma posição. A orelhinha dele ali, o rabinho. Pronto, aí tá nosso cachorrinho. Tá? Isso é uma técnica legal para estar sempre aplicando, beleza? Depois a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Agora a gente vai falar de outras coisas aqui. Vamos falar um pouquinho sobre olho. Tá? Eu sei que eu já falei com alguns alunos, então não leva mal esse lance da gente ter que falar de assuntos que a gente já falou. Porque tem muita gente que acabou não fazendo essa aula, pessoas novas que entraram no curso, vai ajudar. E para quem já fez também vai ajudar pra caramba, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é o olho, né? O olho, ele é um globo ocular, né, que está alojado, né, num buraco que tem no crânio que chama órbita, tá? E o globo ocular, nele a gente tem a nossa íris, né, a nossa pupila na íris ali. Ó, dá um efeitinho aqui. Então, se preocupar bastante na hora que estiver desenhando o olho. O olho, ele muitas das vezes ele é a alma do desenho ali, a alma da arte que a gente estiver fazendo, né? Se pegar bastante no rosto do nosso objetivo a ser desenhado aí, então tem que prestar bastante atenção. Outra coisa interessante sobre o olho é que a íris ela só fica circular quando o olho está olhando frontal, de uma maneira que ele esteja de frente. Caso ele vire para um lado, ou para o outro, para cima ou para baixo, a nossa íris ela vai mudar de formato. Ela vai ficar meio ovalada, né? Meio como uma elipse, né? Vai ficar no formato oval. Tá bom? Então somente quando ela estiver na posição frontal, ela vai estar numa forma circular, beleza? Nas demais ela fica meio ovalada. Beleza? Outra coisa importante, na hora que estiver desenhando qualquer coisa, sejam linhas retas, linhas curvas, tentar fazer com mais calma que puderem, para tentar deixar o mais curvo possível, o mais reto possível, tá? Isso é decisivo no lance de desenhar. Ó, vou deixar marcado aqui, ó, o formato da elipse, ó. Olhando para o lado, olhando para cima, tá? Olhando para o outro lado aqui, ó. Então presta bastante atenção nisso. E por que que ele fica desse jeito? Por que que ele fica oval? Porque a gente tem que pensar que a gente está desenhando um globo, é uma esfera. Ou seja, a nossa íris ela funciona como se fosse um pequeno adesivo em cima desse globo ocular. Ó, vou fazer aqui em cima. Vai ficar mais próximo. Vamos lá. É um globo. Tá? Então a nossa íris ali, ela entra como se fosse um adesivinho, ó lá. Certo? Então se preocupar bastante com isso. Legal? Então a gente vai falar agora sobre o formato do olho. Ó, se fosse desenhar de uma forma simples,
O olho tem mais ou menos esse formato aqui, tá? Mais ou menos, tá? Vou fazer de uma forma bem simples até para vocês poderem depois fazer com calma essa parte, para ajudar vocês. E ali a gente tem o que? Cílios, olha lá, os pelinhos em cima ali em volta da abertura dos nossos olhos ali, né? Das pálpebras. Nós temos ali a nossa íris e pupila, nossa pálpebra superior, tá? De um jeito bem simples aqui para retratar o olho para vocês, tá? Isso também vai depender muito do estilo de cada um. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, a sobrancelha, ó. Tá bom? Então, e outra coisa que tem que se pensar, ele é envolto de uma pele, tecido gorduroso, né? Olha lá, a pálpebra inferior é bem menos marcada do que a superior. E a gente ainda tem a curvinha ali do lado, que é a marcação da parte óssea ali do nariz. Da massa nasal superior, né? Vou desenhar um retângulo aqui. E a gente vai fazer um olho visto de frente, tá? Então o primeiro passo é fazer esse retângulo, dividir ele no meio na horizontal, tá? E depois dividir ele no meio na vertical, tá? Para deixar bem centralizadinho ali o nosso olho. E tem que prestar atenção em cada parte que o olho vai encostar nessa caixa que a gente acabou de criar. Tá? E aonde esse X está localizado ali. Isso é importante, olha lá. Vou marcar umas bolinhas aqui, onde eu vou deixar marcado onde meu olho vai encostar, tá? Olha lá. Vou subir até encostar no ponto, vou descer até encostar no outro ponto, certo? Vou deixar essa parte um pouco mais marcadinha. Eu sempre deixo um pouco mais marcada. Agora eu vou descer para baixo, né? E depois vou subir até o ponto inicial que a gente começou ali. Só que eu vou fazer uma curvinha ali, né? Certo? Aí tá o formato do nosso olho. Repara como é bem similar àquele que eu fiz em cima. Agora eu vou marcar aqui a nossa íris. Certo? Aí isso aqui. Vamos marcar aqui agora a pupila. Dá uma sombreadinha aqui de leve, só pra brincar. É legal vocês tentarem fazer em casa também, até pra ficar um pouquinho mais claro na mente de vocês como se faz o olho. Ó, vou marcar a pálpebra superior ali, tá? De leve a inferior aparece bem menos, tá? A marcação. Porque se eu marcar muito pode dar aquele sentido de envelhecimento, então tem que tomar cuidado. Vou marcar aqui os fiozinhos dos cílios, tá? Um pouco menos embaixo, em cima um pouco mais. Olha lá. Falando dos cílios, a gente pode fazer os cílios com pelagem um pouco mais junta, certo? Olha lá. Ou a gente pode fazer os cílios com pelagem mais espaçada. A gente tem que tomar cuidado na hora que a gente está desenhando homem e mulher e colocar cílios. Dependendo da maneira que você colocar os cílios no homem, você pode deixar ele com a característica um pouco mais feminina. Então tem que tomar cuidado, tá? Ó, nós temos lá a versão 1 e a versão 2, tá? Gravem isso na mente. Com mais ou menos pelos mais juntos ou mais separados. Agora eu vou fazer o olho de lado, eu faço um quadradinho, divido no meio somente na horizontal. E depois eu vou marcar os pontinhos, olha lá. E aí é só ligar os pontos. De um jeito mais arredondado, é claro. Não tão reto, para ficar mais fácil. E a gente acaba tendo a nossa abertura ali do olho. Olha lá. Tá? Lembra que é um globo, então a gente tem que fazer a parte que sai do globo aparecendo ali, arredondado, né? Marco mais a pálpebra superior, a inferior eu marquei bem pouquinho, não sei se vocês viram. E aquele lance do olho quando ele está em movimento, ó, na de cima, no olho de cima, a íris está bem arredondada, no de baixo ó, já está um elipse. Então é legal você atentar a isso, tá bom? Ó, vou marcar os cílios aqui.
Olha lá. Prontinho o olho aí. Tá de lado. E outra coisa interessante é o seguinte. A gente fez essas caixinhas só para estudo, tá? Nem todo olho é igual. Vai ter, cada olho vai ter cada pessoa, né? Vai ter um olho diferente do outro, um formato, né? Então é legal vocês estudarem bastante esse lance das caixinhas, como cada olho se encaixa nessa caixinha. Pode ser uma caixinha mais longa, uma caixinha mais estreita, como essa que eu tô fazendo aqui agora. Olha lá, o olho mais fechadinho, né? Vou marcar bastante a parte de cima, a parte de baixo um pouquinho menos, certo? Vou marcar aqui onde está a nossa íris. Vou preencher ela todinha, vou deixar o olho preto mesmo, acho que fica legal. Vou marcar a pálpebra dele. Olha só, já deu diferença do olho de cima para o olho de baixo. Eu marquei a pálpebra superior e inferior, tá? Olha só como a nossa íris está encostada nas duas pálpebras e no outro olho acima não só está encostado na pálpebra de cima, né? Então, a caixinha do olho vai variar para cada tipo de rosto, cada tipo de pessoa, né? Cada etnia ali. Então é legal tá estudando, tá prestando atenção no formato dos olhos, tá? Até mesmo se você vai criar algum tipo de personagem, pra você poder fazer personagens com olhos diferentes, né? Não ficar sempre o mesmo padrãozinho. Olha só que legal. Também de estilo para estilo varia muito, ó. Um olho de bolinha, um olho que já marca um pouco a pálpebra. No primeiro lá a gente não marcava a pálpebra, olha lá. Nesse aqui a gente já marcou a pálpebra superior. Um olho meio Dragon Ball aqui, tá? E aí você vai vendo que tem vários estilos diferentes aí de fazer o olho. Claro, tudo seguindo o modelo de cima, né? O modelo de cima é a base, tá? Um olho mais cartunzinho aqui. Coisa meio Disney, sei lá. É ali do Mickey, ou se não, do personagem do Pernalonga lá da Warner Brothers. Ó, um olho mais mangazinho aqui. Marcar bastante a pálpebra superior ali, a parte dos cílios, deixa bem marcadinho. O olho do mangá também ele tem aquela estrutura geralmente, dependendo do estilo também, né? Porque o mangá também tem vários estilos. Mas geralmente esse estilo que a molecada gosta bastante, o olho é bem vivo, né? É um olho bem grande, né? Cheio de brilho. Os caras capricham bastante nisso. É um olho mais simples, assim, um cartoon com um olho mais próximo do real ali. E esse olho aqui, meio ali lembrando os personagens do Maurício, né? Olha lá que legal. Querendo ou não, todos eles seguem a mesma estrutura, tá? Eles têm a base, a estrutura que a gente acabou de falar ali, do olho mais realzinho, todos os elementos estão ali, mesmo nesses olhos mais estilizados, tá bom? De estilos diferentes. Ó, vou fazer um olho aqui um pouco mais estilizado, né? E vou marcar aqui os cílios. Diferente daquele que eu fiz com pelinhos, esse não vai ter pelinho. Vai ser somente mais marcado o contorno dele, olha lá. Certo? Um olho feminino ali. Um pouquinho mais marcado. Vou fazer um olho ainda mais cartoon agora, com cílios também. Eu gosto bastante de cartoon, né? Eu meio que me considero um cartunista até. Olha lá, tá? Então prestar bastante atenção nessa parte dos cílios aí, na hora que estiver desenhando o personagem. Né? É legal você estar estudando o estilo que você quer chegar, que você gosta. Vamos falar um pouco sobre sobrancelhas aqui. Eu meio que, pra mim, eu criei um padrão. Não sei se isso existe, se não existe, não sei. Eu criei um padrão para eu poder usar. E nesse meu padrão existem 6 tipos de sobrancelhas, tá? É um padrãozinho para o meu trabalho, serve para mim, tá? Então a gente teve a sobrancelha normal, depois eu fiz a sobrancelha fininha. Agora eu vou fazer uma sobrancelha falhada. Vou fazer uma sobrancelha grossa.
Vou fazer a monocelha aqui. A monocelha inteira, né, de ponta a ponta. E eu vou fazer aqui a sobrancelha que eu chamo asinha de morcego. Ela não vai aparecer tanto aqui porque tá cortando no vídeo. Mas depois eu prometo que no próximo vídeo aí eu vou fazer elas de novo pra fixar bem a ideia na mente de vocês, tá bom? Eu falo de 6 sobrancelhas diferentes, mas elas se misturam e acabam dando origem a outros tipos de sobrancelhas. Isso é bem legal, tá? Olha só que interessante. Eu vou fazer aqui, ó, a junção de sobrancelhas aqui para vocês verem como que funciona. Eu vou pegar a asinha de morcego, né? E vou misturar ela com a fina. Olha lá. Olha lá. Certo? Agora eu vou fazer uma grossa mais falhada. Sobrancelha grossa e falhada. Tá? Então elas acabam se misturando, tá? Depois em outro momento eu vou falar sobre essas sobrancelhas aí, tá? Vamos falar aqui sobre o olho, mais uma coisa interessante sobre o olho, a largura da cabeça. Isso é bem interessante, a largura da cabeça é mais para você ter uma base, tá? Não significa que todos os rostos são assim, mas para estudo, para a gente poder comparar os outros tipos de cabeça, a largura da cabeça vai ter a largura de 5 olhos. Por isso que eu estou dividindo esse espaço em 5 espacinhos iguais, né? Ó, espacinhos iguais. E aí os dois centrais eu vou utilizar para desenhar o olho. Olha lá que legal. Vou fazer um oval em cada um deles, já para marcar mais ou menos onde está o olho. Olha lá que interessante. Certo? Agora eu vou definir um pouquinho mais esses olhos aqui. Olha lá, deixei bem definidinho, né? Vou fazer aqui agora as pálpebras e vou fazer a nossa íris aqui, de um jeito bem simples até. Olha lá, tá lá os olhinhos ali. Outra coisa interessante a se falar, aqui eu vou fazer a marcação da parte óssea do nariz. Repara só a sobrancelha, a largura da sobrancelha de uma ponta a outra, ela vai ter mais ou menos a largura de 4 olhos. Então eu vou cortar o meio, esse espaço de cada canto, né? Olha lá, vou cortar o meio. E vou fazer o desenho da minha sobrancelha ali. Olha lá. Um pouquinho para frente do olho, até aquela linha que eu marquei. Vou fazer uma sobrancelha. Olha lá. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala que tem 4 olhos a largura da sobrancelha, imagina se ela fosse uma monocelha, olha lá. Ela não ia dar os 4 olhos, olha lá. Entendeu? É por isso que a gente fala que ela tem a largura de 4 olhos, tá bom? Outra coisa interessante é a gente pensar no preenchimento da sobrancelha. Cada estilo vai ter o seu jeito, né? Tem gente que vai fazer o estilo meio penteadinho, né? Como seus fiozinhos mesmo. Esse é o estilo de cada um, tá? Mas tem várias maneiras de fazer e isso cabe a cada estilo um jeito diferente. O meu estilo já é um desenho mais preenchido, mais gráficozinho mesmo, então eu acabo preenchendo ali totalmente, né, a sobrancelha. Não faço com pelinhas não. Às vezes eu coloco um outro, mas é bem raro, tá? Só quando há necessidade. Então, como meu estilo é mais cartunesco, eu acabo usando esse de preenchimento total, sem pensar em colocar pelinhos, tá? Então, são estilos diferentes. Eu quero que vocês entendam esse tipo de lance também, de estilos diferentes ao fazer o desenho de vocês.
Agora eu vou falar sobre uma coisa que é muito interessante. Como eu disse há pouco ali, o nosso olho ele é circundado por tecido, né, por pele, por tecido gorduroso, né? Então o que acontece? Devido ali o nosso envelhecimento, a nossa pele, esse tecido ele vai perdendo força. O que acontece? Essa pele ela começa a descer por causa da força da gravidade. E aí vai formando as rugas, tá? Ó, vai descer uma pele que está em cima do olho ali, vai descer um pouquinho mais, quase não vai dar para ver a nossa pálpebra ali. Vai criar umas rugas no canto do olho, são o famoso pé de galinha. A parte de baixo ali da pálpebra inferior vai acabar descendo também um pouco, tá? Então é assim que começa a criar ruga nos olhos, tá bom? Prestar bastante atenção nisso quando estiver desenhando. Legal? Outra coisa que eu quero dizer para vocês que estão fazendo a aula de desenho, é importante, eu acho que para todo mundo, exercitar antes de desenhar, tá? Rabiscar bastante, fazer movimentos circulares, tanto para um lado como para o outro, tá? Isso vai ajudar no traço e também quando vocês começarem a desenhar tá um pouquinho mais aquecido, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade em fazer linhas retas, linhas curvas. Então esse exercício vai ajudar bastante, tá bom? Antes de começar a desenhar, né, eu sei que ficou por último no vídeo, mas antes de começar a desenhar, tente fazer isso aqui, ó, tá? Esses movimentos, para um lado e para o outro, tá? Linhas retas e linhas curvas, ó lá, triângulo, linhas retas, quadrados, linhas retas, né, para um lado e para o outro. E quando for movimentos circulares, é para as linhas curvas, né? Tá bom? Não exercite só com lápis não, tente usar caneta e outras coisas, tá bom? Falou galera, até mais, até a próxima aula.